Olá, turma. Aqui é a professora Janaína, de Ensino Religioso. Hoje vamos iniciar os nossos trabalhos, a nossa aula, com um vídeo gravado, certo? Então, gostaria que vocês fossem até o final desse vídeo, assistissem com calma. Quem puder acompanhar o texto, durante a leitura é importante. E além de fazer a questão do vídeo, da leitura do vídeo, eu irei também explicar como serão as nossas aulas. Bom, esse vídeo ele é para os alunos de 6º e 7º anos. Então é referente ao guia 1. Vou falar aqui um pouco para vocês como é que vai ser o nosso trabalho também, a nossa metodologia, como é que eu quero que vocês façam as atividades e como é que vai funcionar todo o processo. A metodologia da disciplina de religião, primeiro, nesse primeiro bimestre, ou seja, nesses 2 primeiros meses até o dia da nossa avaliação, até a prova de vocês, o assunto da nossa aula será sobre os textos sagrados, Então, nós vamos pensar, analisar, refletir sobre a importância dos textos sagrados. Vai ser só sobre um texto sagrado? Não. A gente vai falar sobre a pluralidade, ou seja, os vários textos sagrados de várias religiões, E por que é tão importante esses textos sagrados, ok? Então, esses textos sagrados, eles podem ser expressos na literatura oral, escrita ou narrativa. Na aula de hoje, iremos aprender sobre os mitos, justamente, que é uma forma também de texto sagrado, certo? Todo guia irá vir com um texto com as atividades. Muita gente vai me perguntar, professora, a senhora não tem livro? Por enquanto não. Nós ainda não, nós adotávamos um livro, mas durante essas aulas remotas, como vocês não estão mais recebendo o livro de valores, nem todo mundo tem, então eu decidi da gente analisar e fazer as nossas aulas a partir de textos passados para vocês, a partir dos temas que forem escolhidos. Então vai vir o texto no guia, vai vir a explicação no guia, como vem em todas as disciplinas, vai vir esse texto e ao final do texto vai vir a atividade. Ok? As atividades, e a participação e a prova valem como nota, A nota de vocês final, que é a nota bimestral. O que é a nota bimestral? É a nota do primeiro bimestre, a nota do segundo bimestre, a nota do terceiro bimestre e a nota do quarto bimestre. Então, aquele aluno que não faz tarefa, aquele aluno que não participa e que não faz a prova, provavelmente, dependendo se acontecer de ter uma recuperação, enfim, mas muito provavelmente a nota dele não será satisfatória, não terá uma nota 6, que é o 6 que é para poder vocês passarem no bimestre. E se ele continuar com muitas notas baixas no primeiro bimestre, no segundo bimestre, no terceiro bimestre e no quarto, ele não obterá nota para passar adiante no ensino religioso. Então prestem atenção, façam, se tiver alguma dificuldade, algum problema, não pode fazer, ou por isso ou por aquilo outro, comuniquem sempre ao professor. Eu estou aberta para entender e compreender os motivos, só não pode ficar se omitindo, não dizer nada, ficar calado, que aí não tem como a gente adivinhar, certo? Para os que têm internet, eu posso pedir uma interação maior pelos meios, pelas redes do WhatsApp, como um áudio ou uma foto. Posso pedir como uma forma de atividade, certo? E na atividade de hoje, já vamos fazer esta interação, vou pedir hoje ao final do texto, quando a gente for ler a atividade, vocês vão ver essa atividade, esse texto, essa interação que a gente vai fazer hoje como atividade proposta, ok? Toda vida que
passar a atividade, eu peço até uma semana para a entrega via WhatsApp. Como é que é essa entrega via WhatsApp? Por foto, né? Você vai me entregar, né, me mandar a foto da atividade feita. Muitos me perguntam, mas são muitos mesmo. Professora, é para fazer no caderno, é para fazer no guia. Ano passado eu queria que fizesse no caderno. Esse ano, fica à vontade, eu quero é que faça. Inclusive no próprio guia, quem recebe o guia impresso, eu deixo espaço para fazer na guia. Se você está vendo pela internet, só vai receber pelo WhatsApp, pode fazer sua resposta. Colocando o nome, pelo menos o título da atividade, né? Do guia. Guia 1, guia 2, para eu entender, porque quando eu não estou vendo a pergunta, né? Para eu saber pelo menos qual é a atividade que vocês estão fazendo. Então vocês vão ter até uma semana para fazer. Por exemplo, a aula de religião é na segunda-feira. Se você quiser me entregar na segunda mesmo, eu estou recebendo. Antes, melhor ainda. Agora, se você não pode fazer hoje, você tem até a outra segunda-feira, que é a outra aula de religião. Então, não acumulem. Quem puder fazer logo, faça, né? Vão ser atividades simples, né? Curtas, mas que são importantes para o aprendizado de vocês. Tanto as atividades como os vídeos e as leituras. Tá certo, gente? Então, não vamos deixar de fazer. E se tiver algum problema em fazer, aí vocês me comunicam, né? Pelo WhatsApp, no privado, né? Se tiver grupo de WhatsApp da disciplina, comunica lá, enfim. Não tenham vergonha, né? De ligar, de dizer. No horário de 7 às 11, de 1 às 5, né? Se não puder nesse horário, se estender um pouco mais, não tem problema, pode me ligar que eu atendo. Se eu não puder atender na hora, porque são muitos grupos, né? São muita coisa pra gente ver, mas assim que possível eu respondo, certo, gente? Se eu não tiver respondido, não é porque eu não quis, não, é porque realmente é para dar conta de muita turma, certo? Então, vamos lá começar o nosso primeiro guia. Nosso primeiro guia fala sobre mitos. Muito bem, mitos. Quando a gente pensa em mitos, a gente pensa muito naqueles programinhas, né, na internet. Isto é mito ou é verdade? E quando a gente pensa que isso é mito ou é verdade, a gente está já pensando que o mito é uma coisa falsa, não é mesmo? Professora, mas a senhora acabou de dizer que o mito é o mesmo que textos sagrados, é o mesmo que o sagrado. É verdade. Só que o mito ela tem essas duas interpretações. O mito ele tanto pode ser uma coisa falsa, como ele pode ser também narrativas simbólicas, narrativas que vão contar uma moral, que vão contar histórias sobre heróis, sobre pessoas que fizeram grandes feitos, né, de forma fantástica, mas que tem um grande significado, um grande ensinamento e uma lição para a humanidade. Então o mito é isso. E ele é também, não só, viu gente, mas também utilizado pela religião, certo? Então o primeiro mito, o primeiro texto do Guia 1 que nós vamos estudar se chama Mitos de Origem. Onde a vida começa? Daí a gente dá uma ideia do que é o mito, né, que nós estamos tratando aqui, que não se trata desse mito que é uma falsidade, né, que é, na verdade, a investigação sobre a origem das coisas, a origem da vida, a origem de tudo, né? Então vamos lá. Eu inicio o texto com uma pintura de Salvador Dalí. Então quem está com o guia em mãos, ou que chegou a ver o guia, né, eu estou aqui com ele no computador, vai ver que tem uma pintura. Essa pintura é um ovo no meio de uma paisagem, né? Que tem um céu, tem uma espécie de rio. E esse ovo ele está partido, né, com a gema lá, né, no meio, como se fosse o sol, né? Como se fosse o sol irradiando. Essa pintura ela é do pintor Salvador
Salvador Dalí, que foi um importante pintor espanhol, conhecido por seu trabalho surrealista. Ele é conhecido por suas pinturas estranhas, né? Estranhas porque são pinturas bizarras, né? Que não tem muita lógica, que não tem muita coerência, né? E também por suas pinturas que retratam sonhos. Por isso que é bizarro, né? Não existe um sonho de coisas lógicas, de coisas, né, que fazem muito sentido, né? Então ele faz esse tipo de pintura. Ele é muito conhecido. Quem quiser, tiver oportunidade, pode pesquisar mais sobre o Salvador Dalí. Nesta pintura, ele retrata o ovo cósmico, né? O nome da pintura, inclusive, se chama O Ovo Cósmico. Nele, ele retrata a casca do ovo sendo partida como se fosse uma libertação. E pode nos levar à ideia da origem, da qual o mito faz parte. Então, o mito ele vai falar da origem. Então, essa pintura, ela também nos dá essa interpretação da origem, né? De procurar saber, de tirar essa casca, né? E investigar o que é que tem dentro dessa casca, que no caso aí é o ovo que vai se desenvolver. Então, tem muito a ver, né, com o que a gente vai tratar hoje. Então, sempre nos meus textos, né, nos meus guias, eu gosto de fazer essa relação com a figura. Vai ter guia que não vai ter nem texto, vai ser só figura, só poesia, só música, né, para poder a gente investigar mais, pensar mais e ver que tudo que é produzido pelo ser humano é capaz de se pensar e de se refletir. Não é só o texto que vai fazer a gente pensar, né? Uma figura faz a gente pensar, uma poesia, uma música, enfim, um filme, né? Inclusive passei até uma proposta de filme que eu vou colocar nos grupos de WhatsApp para vocês, né, se instigarem, para vocês pensarem mais. O filme que eu passei para vocês como proposta é uma animação do mito de Narciso. Então vocês vão entender o que é um mito através dessa animação. Também, né, além do texto e da explicação. Então, continuando. Portanto, o texto analisa o fundamento do mito, né? O que é um mito, identificando o seu sentido, o que ele é e como uma forma de expressão da cultura humana. O mito também faz parte dos textos sagrados da religião, porque ele tenta explicar o surgimento de todas as coisas. Então, ele não é só religião, mas ele faz parte também da religião. Porque ele ajuda, contribui para essa ideia do que, gente? Do sagrado, né? Dessa ideia de pensar na lição, na compreensão da vida, né? Do resgate também da vida. Então, o mito ele ajuda para essas questões. Então, vamos para o texto, né? Quem tem o texto impresso ou pode olhar, imprimir ou pode olhar o texto pelo computador, me acompanhe, ok? Então vamos lá. O nome do texto é Mitos de Origem, onde a vida começa. Uma pergunta, né? O que são os mitos? Só uma parada aqui, gente, para beber água. O que são os mitos? Para que eles servem? Mito é o mesmo que lenda? Os mitos de origem são histórias simbólicas que narram acontecimentos de um passado distante. Eles dão sentido à vida no presente, pois explicam como o mundo e todos os seres passaram a existir. Os mitos se relacionam com a vida social, a religiosidade, o modo de pensar de cada povo. Eles expressam maneiras diferentes de compreender o surgimento do universo, da vida, da humanidade e do planeta onde vivemos. Os mitos fazem parte da cultura e da religião de todos os povos. Olha a religião aí, né?
desde os tempos mais remotos, eles são certamente o primeiro recurso de linguagem simbólica utilizada pelos seres humanos, com o propósito de explicar a realidade. Aqui o mito não é uma falsidade, né? A ideia de mito aqui é o que? É explicar a realidade, né? Então ele vai, a partir da linguagem oral, né, passada de geração para geração, vai explicar por que as coisas são assim, né? Ele vai dar essa explicação ali para que as pessoas possam entender, porque naquela época não tinha livros, né? Não tinha nenhum recurso, então esse era o único recurso que elas tinham, entender, escutar essas histórias, né? A partir dessas interpretações dos antigos. Então, trata-se de uma linguagem poética e intuitiva, que vai além da lógica racional. Então, ela é uma interpretação sem muita lógica, né? Sem muita racionalidade, mas que foi um fato da realidade também. A gente pode dizer que não foi realidade, foi, né? Mas que foi a partir dos sentimentos, né? Da intuição daquelas pessoas que contavam essas histórias, né? Essas histórias que eram que tinham um fundo heróico, né? Mas que serviam para explicar, para dar lição, né? Para dar ensinamento para as pessoas, né? Para que elas fossem até mesmo melhores, né? Respeitassem, compreendessem também. Os mitos de origem são uma tentativa de explicar, por meio de narrativas, o surgimento de todas as coisas. Qual será a diferença entre mito, lenda, conto e fábula? Os mitos são narrativas sobre a origem do mundo, dos homens e das coisas por meio das relações entre deuses e forças sobrenaturais, cuja ação aconteceu quando o mundo foi formado, o princípio. Ou seja, o mito é, com frequência, a narrativa sobre o tempo, onde tudo foi criado e sempre é objeto de crença. Exemplo: Gênese, cosmovisão indígena e africana. Então, o mito ele é a narrativa sobre o tempo onde tudo foi criado. E é motivo de crença. As pessoas creem nos mitos, né? Elas acreditam, elas se colocam, né, para aquele mito, né? Pensando naquele, elas não contestam aquele mito, né? Isso é bom, é ruim, isso não cabe a nós, né? Isso aqui é um fato que o mito ele sempre existiu na humanidade, que a gente precisa entender, né? E que toda religião e alguns grupos têm, e que a gente precisa também, né, respeitar, certo? O mito também é uma narração que explica os fatos da realidade, os fenômenos da natureza. Eles são bastante simbólicos. Suas histórias são carregadas de metáforas. Neles aparecem deuses, seres sobrenaturais, heroínas, heróis. O mito nos fornece mensagens profundas sobre nossa própria experiência humana. As histórias contadas pelas religiões, tenham elas sido escritas ou não, são consideradas mitos religiosos. Para os pesquisadores de religiões, o mito religioso explica a realidade por meio de histórias sagradas. Então, na própria religião vai ter mito. Ah, tia, não, mas mito é mentira, é falso. Não, gente, a gente viu que não é só falsidade, né? O mito são as narrativas, né? São os ensinamentos, são essa forma, né, de você crer, de você falar desses acontecimentos que aconteceram no passado, certo? Então, algumas religiões já vão ter o mito como forma de narrativa, né? De falar o que se aconteceu, de fortalecer as suas crenças, ok? As lendas são narrativas que misturam fatos, lugares reais e históricos com acontecimentos que são frutos da fantasia. Elas procuram dar explicações para acontecimentos misteriosos e sobrenaturais. Exemplo: Boitatá e Curupira. As lendas se vinculam ao folclore na medida em que são contadas.
elas vão se modificando ao modo de quem conta a história. O conto, por sua vez, é uma narrativa que acontece em qualquer lugar e tempo, presente, passado ou futuro. O conto não se aprofunda nas características físicas e nas ações dos personagens. A função do conto é procurar levar o narrador a se envolver na trama. Exemplo, Bela Adormecida e Rapunzel. A fábula é uma narrativa com o objetivo de trazer alguns ensinamentos moral, cujos personagens são animais dotados de qualidades humanas. Exemplos, Chapeuzinho Vermelho e A Lebre e a Raposa. Então, aqui nós entendemos o que é o mito, né? Que é uma narrativa oral, né? que explica um pouco da realidade, né? Explica os fenômenos naturais da natureza, né? A partir da interpretação deles, né? A partir dos feitos heróicos daquela época. O mito ele pode ser também utilizado pela religiosidade, pelos textos sagrados, né? Falamos também a diferença entre o mito, a lenda e o conto, a diferença entre o mito, a lenda, o conto e a fábula, né? Que não são a mesma coisa, né? Que ele vai dizer que a lenda é composto por narrativas que misturam fatos, lugares reais e históricos com acontecimentos fantásticos, né? Então são coisas que realmente não aconteceram, né? São fantasias que não têm um propósito necessariamente de ensinar, né? São as lendas que são formadas por uma comunidade, por uma tribo, né? O pessoal inventa, né? São invenções. O conto, por sua vez, não é uma narrativa que acontece em qualquer lugar e tempo, né? E se aprofunda nos personagens, se aprofunda na ação desses personagens. Então a gente já conhece os contos, né? Da Bela Adormecida, Rapunzel, e aí por aí vai. E a fábula, que vocês conhecem muito bem, que são narrativas, né, que vai trazer um ensinamento moral e que os personagens são necessariamente os animais. Então vamos lá para a atividade. Atividade, primeira questão. Assinale com X a resposta correta. Eu não vou dar a resposta, certo? Estou apenas fazendo uma leitura das perguntas para que vocês possam responder, né? E tentar responder com as suas próprias palavras. Próxima aula, né? Se for possível, a gente marca um encontro no Google Meet ou eu faço um vídeo respondendo essas questões, certo, gente? Porque não tem, né? O intuito aqui é vocês se desafiarem. Então, primeira questão, assinale com X a resposta correta. Letra A. Narrativa com o objetivo de trazer ensinamento moral. Então, o objetivo é trazer um ensinamento moral. É mito? É lenda? É conto? É fábula? Vocês vão marcar. B. Narrativas que misturam fatos, lugares reais e históricos com acontecimentos que são fruto da fantasia. Se isso é um mito, é uma lenda, é um conto, é uma fábula. Letra C. Narrativas que acontecem em qualquer lugar e tempo, presente, passado ou futuro. E não se aprofunda nas características físicas e nas ações dos personagens, né? Vocês vão responder se é um mito, é uma lenda, é um conto ou uma fábula, né? Narrativas sobre a origem do mundo, dos homens, das coisas, por meio das relações entre deuses e forças sobrenaturais, cuja ação acontece quando o mundo foi formado, o princípio. E aí, gente, é um mito, é uma lenda, é um conto ou é uma fábula? Vocês vão responder, ok? Segunda questão, pesquise um mito, uma lenda, um conto e uma fábula. Vocês vão pesquisar. E após, apresente aos seus colegas. Para os que estão online, né, para os que têm acesso à internet, eu quero que vocês façam a leitura no áudio do mito que você escolheu. Você vai escolher, quem for fazer pela internet e fizer o áudio, já basta pesquisar um mito e falar no áudio que eu aceito,
Como é que vai ser isso? Você vai na internet, no Google, você tem acesso à internet. Aí você vai ler, como eu estou fazendo aqui, só que você vai apertar aquele botãozinho do WhatsApp, você pode até mandar para sua mãe, para o seu pai e depois encaminhar para o grupo, né? Ou para o meu individual, do privado. No caso, quem tem o grupo da disciplina, manda para o grupo da disciplina. Ou então para o meu individual, eu estou com vergonha, minha voz é isso, manda só para mim que eu aceito, tá certo? Então, quem fizer as duas atividades, né? Já está contando aí ponto para o segundo bimestre. Tudo aqui vai ser anotado, viu, gente? Nada que for feito é em vão. Então, toda aula, todo guia vai ter atividade. São atividades que não demandam muito tempo de vocês, é tranquilo, né? E vocês vão aprender, isso é o mais importante, certo? Então, um abraço, espero que todos vocês consigam acompanhar as matérias, consigam acompanhar o ritmo, né? Isso tudo vai passar, já está passando, a vacina já está aí, né? Vamos já entrar em sala de aula para a gente dar continuidade ao nosso trabalho, que é importante, né? Vocês são o futuro aí da nossa nação, o futuro do Brasil, certo? Um abraço e até o nosso próximo guia.